queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Sou a pastora Luciana Diane, vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Glória a Deus por essa igreja. Tem muita igreja na Europa que não tem nem 10% dessas pessoas. Então meu coração se alegra muito. O Senhor, Ele tem pressa, né? Então glória a Deus. Bom, não vou me alongar porque o tempo está curto e eu sei que o Senhor quer falar com vocês. Bom, a palavra que o Senhor me deu e confirmou nessa madrugada para essa igreja é a bênção da adversidade. E o que é uma adversidade? Pode sentar, queridos, pode se sentar. A adversidade é algo oposto daquilo que você espera. É algo contrário de alguma expectativa que você tenha. Eu quero começar a ler 1 Samuel 22, de 1 a 2, que diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder dele. Havia cerca de 400 homens junto com Davi naquela ocasião que ele estava em fuga, porque ele estava sofrendo uma perseguição de morte pelo rei Saul. Então, ele foi para a caverna de Adulão para se proteger. E o que é uma caverna? Uma caverna normalmente é um buraco subterrâneo dentro de uma rocha e na maioria das vezes escondido. Então, essa foi a fuga de Davi, foi uma forma que ele encontrou para se proteger daquela perseguição. E eu quero te dizer, através dessa palavra, que o Senhor, Ele usa essas circunstâncias de adversidade para nos aperfeiçoar. Então, muitas vezes nós achamos que a situação que nós estamos vivendo é uma maldição, mas às vezes o Senhor está permitindo para que você seja aprovado. A única questão que você tem que tomar cuidado é que esse caminho, essa caverna, esse deserto, ele tem que ser passageiro. Se você se acomoda com esse lugar, ou se você, ao invés de fazer o que o rei Davi fez, porque o que ele fez? Tinha aqueles 400 homens ali, debaixo da liderança dele. E nós temos sempre duas opções. Ou você vai lamber as suas feridas, ou você vai pegar a arma do Espírito e vai guerrear e vai mandar esses demônios embora em nome de Jesus, vai se posicionar, vai se santificar e o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. E foi assim que Davi fez. Na verdade, ele pegou literalmente a espada física e começou a ensinar esses homens a guerrear. Então, eles seguiram na direção que o Senhor esperava que eles seguissem. Bom, qual que era o momento que Davi estava vivendo? Davi tinha sido ungido rei de Israel. Ele tinha recebido a unção para se tornar o grande rei de Israel. Então ele estava debaixo de uma unção e debaixo de uma promessa. E por conta disso, uma grande perseguição do adversário se levantou contra ele. Então, eu quero te dizer que muitas vezes, e na maioria das vezes, existe uma promessa muito grande, mas o inimigo, ele não deixa barato, e o Senhor permite porque ele precisa nos aperfeiçoar. Nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Você já deve ter ouvido falar que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e tem mesmo. E também existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E que tempo é esse? Esse tempo é o tempo necessário para que nós estejamos capacitados e na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Se nós olharmos para os grandes líderes da Bíblia, todos passaram por esse processo, porque o Senhor sabe trabalhar. Então,
Muitas vezes você não entende, você murmura, você questiona, mas essa não é a expectativa que o Senhor tem para você. Quando nós estamos passando por um tempo como este, o tempo parece ser infindável, parece que ele não tem fim, parece que você não consegue olhar a luz no final do túnel. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele te assiste durante todo o tempo da sua vida, da nossa vida. Porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas. E o que muitos crentes não entendem é que depende muito mais de nós do que do Senhor. Porque o Senhor, Ele já fez tudo. Mas Ele precisa que o nosso coração esteja aberto para Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer. Eu quero te dizer que o Senhor não te livra da dificuldade, mas Ele está junto com você na adversidade. E se você estiver na posição que Ele espera, você vai sair dessa adversidade com a bênção, com a promessa cumprida na sua vida. Eu quero ler para vocês o texto de Gênesis 39, 1-2, que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Se você estudar a história de José, você vai ver quanto José passou por provações. Você vai ver a adversidade presente na vida de José. Porém, em vários textos, o Senhor fala na Bíblia, e Deus era com José. Porque o Senhor era com ele. Aonde ele estava, mesmo na adversidade, as coisas prosperavam. Então, eu quero ler mais um texto aqui para vocês, de Gênesis 39, 20-23, que diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Mais uma vez, o Senhor esteve com José em todo o tempo, mas era um tempo que José precisava passar por aquele cárcere, por aquelas dificuldades. Eu quero te dizer que a prova de Deus é proteção para você. Não que você tenha, mais uma vez, não que você tenha que permanecer nesse lugar. É um lugar de passagem, é um lugar passageiro, mas é um lugar de proteção. Em Jeremias 17, 9 e 10, diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Muitas vezes nós olhamos por irmãozinho, para irmãzinha, e nós não fazemos ideia aquilo que está no coração, mas o Senhor, Ele conhece. É por isso que nós não devemos e não podemos olhar para o outro e questionar o que Deus está fazendo com o outro. Na verdade, o Senhor é perfeito, Ele é Pai, e Ele dá de acordo com o teu coração, de acordo com as suas atitudes. O Senhor não entrega algo que vai fazer com que você se perca. Ele precisa forjar o teu coração, Ele precisa forjar o seu caráter. Amém? Bom, depois que Davi passou por essa prova, a promessa, ele alcançou a promessa e ele se tornou o maior rei que Israel teve.
E aqueles endividados, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam com ele na caverna de Adulão, se tornaram os guerreiros de Davi. Glória a Deus. Aquele povo que estava ali dentro daquela caverna, sem expectativa, sem perspectiva de vida, foi treinado, eles se deixaram ser liderados por Davi. Existia uma unção de liderança sobre Davi. E ali, eles se tornaram um exército que nunca perdeu uma batalha. Eram pessoas que ninguém davam nada. Mas eles se submeteram ao tratamento. Se submetam ao tratamento que o Senhor tem para você, queridos. Porque essa é a maior posição de um cristão. Cada um de nós temos uma história. Mas quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, meu Deus, ali o Senhor faz milagres, Ele faz proezas. Não endureça o teu coração. As pessoas que têm chamado para governo, as pessoas que têm chamado para liderança, as pessoas que têm um chamado para fazer a diferença aqui na terra, não tem como elas receberem a promessa e simplesmente já começar a exercer aquele chamado. Precisa passar por um processo desse. Se você analisar a Bíblia, na verdade nós temos alguns exemplos de líderes que não passaram por esse processo. Temos o exemplo de Saul, de Nabucodonosor, de Acabe. O que aconteceu? Na verdade, eu quero te dizer que tem algumas coisas que exaltam o coração do homem. O dinheiro, o status, o poder, isso exalta o coração do homem, porque nós naturalmente já nascemos com a iniquidade do orgulho. E é por isso que o Senhor precisa provar aonde está o nosso coração. Esses homens, na verdade, se exaltaram. Davi, na verdade, ele não foi um homem perfeito, ele não foi um homem que não pecou. Ele pecou sim, só que quando ele pecou, ele se arrependeu do seu pecado, ele se quebrantou. E por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque na verdade nós somos falhos sim. Nós entendemos que o pecado na vida de um cristão, de um crente, tem que ser um acidente. Mas quando esse acidente acontece, o Senhor espera um arrependimento genuíno. Ele espera uma contrição. Ele espera um quebrantamento e não um endurecimento de coração. Porque se você endurece o teu coração, o Senhor não pode agir. Infelizmente, muitos que estão sentados no banco da igreja estão só de corpo presente, mas o coração está longe. O coração está longe. Muitos já se desviaram. Eu quero te dizer que aquele povo que saiu do Egito a caminho da terra prometida, eles endureceram o coração. Eu quero também te dizer que o que o Senhor espera de mim e de você no momento da prova? Ele espera rendição. Ele espera submissão, perseverança, obediência e santificação. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você estava lá no mundo, na verdade você estava fazendo tudo aquilo que a palavra desaprova. E quando você vem para a igreja, você tem que dar testemunho. Você tem que mostrar que aquele que habita em você é luz. É luz do mundo, é sal da terra. Então, quando o coração endurece, você corre o risco de morrer. Mas não é só uma morte espiritual. De repente, as pessoas que endurecem o coração, às vezes elas morrem fisicamente também. E esse exemplo, o maior exemplo que nós temos na Bíblia, foi dos israelitas, que clamaram, ficaram escravizados durante mais de 400 anos. E clamaram. E o Senhor ouviu o seu clamor, porque o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. E então começou uma trajetória, uma travessia do Egito até a terra de Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Essa jornada pelo deserto estava recheada de milagres,
Porque o Senhor faz milagres no meio do deserto. O Senhor faz milagres enquanto você está na caverna de Adulão. E o Senhor fez milagres, milagres. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam o propósito. Eles foram ingratos, eles murmuraram, eles reclamavam. Eles, na verdade, confrontavam o Senhor e o seu líder, que era Moisés. Então, aquela trajetória que era para durar 40 dias, durou mais de 40 anos. E toda aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os outros que entraram foram aqueles que foram gerados no meio da travessia. Mas aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os outros foram morrendo pelo caminho, porque o Senhor não compactua com o pecado. O Senhor não compactua com a murmuração. O Senhor é um Deus de princípios. A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o homem que muda, mas o Senhor é imutável. O caráter dele é imutável. Somos nós que temos que nos render ao senhorio de Cristo. Então, queridos, se você não conhece a tua história, mas o Senhor conhece. Se você está passando por alguma dificuldade, você precisa se prostrar, você precisa orar diferente. Você precisa perguntar para o Senhor: Deus, me mostra o porquê que eu estou passando por essa dificuldade. Me mostra aquilo que o Senhor quer me tratar. Me mostra os pecados encobertos na minha vida e aqueles também nas minhas gerações antepassadas. Onde Satanás está se apegando para fazer com que eu esteja escravo dessa situação. Queridos, ore de forma correta, porque tem muitos crentes que oram para Deus livrar da prova, mas o caráter não mudou. O coração não está maleável para Deus poder moldar da forma que Ele espera. Eu quero te dizer que a unção, ela é proporcional à sua entrega e à sua renúncia. A unção, ela não é produzida. Na verdade, a unção, ela vem da parte do Senhor. E infelizmente, nos dias de hoje, muitos líderes estão querendo produzir unção. A unção produzida pelo homem não traz transformação. É Deus que transforma. E Ele só habita num vaso santo, purificado, santificado. O Senhor não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. O homem pode até estar sendo enganado com aquela pessoa que está mentindo, mas o Senhor não se deixa enganar. Então, meus queridos, eu quero te dizer, eu creio que o Senhor está fazendo algo aqui. Eu creio que o Senhor está produzindo algo, está produzindo cura, libertação na sua vida. E nós precisamos disso todos os dias. Nós precisamos nos humilhar perante a presença do Senhor, se nós quisermos ser exaltados. Bom, eu quero te dizer que os frutos que a adversidade produz, é nas adversidades que as pessoas se revelam. Muitos, no meio da adversidade, eles somem da igreja, eles mudam de direção. Então, a adversidade traz realmente a essência da pessoa para fora. Você passa a conhecer as pessoas na adversidade. Porque enquanto tudo está perfeito, as pessoas se camuflam. Amém? Amém. É nesse lugar também que as pessoas mostram as suas motivações. O porquê que você está aqui? Você espera somente receber as bênçãos do Senhor? Ou você quer pagar um preço e cumprir o chamado, o propósito que Ele tem para você? Glória a Deus, aleluia. As pessoas são treinadas e fortalecidas nas dificuldades. É isso que nos faz fortes. Aquela criança que nasce num berço de ouro, como nós costumamos dizer no Brasil,
e ela recebe todo o amor, todo o carinho, e aqueles pais não impõem limite para essas crianças. Você pode ter certeza que o caráter dela vai ficar distorcido. É verdade. Nós precisamos de limites. Glória a Deus. E o Senhor coloca esse limite para mim e para você. Amém? Se abra para os limites do céu. Foi na caverna de Adulão que o maior exército que Israel teve foi treinado. Esse é o resultado daqueles que se submetem. Eles entraram sem expectativa e sem perspectiva nenhuma. Mas saíram como o maior exército vencedor. Não perderam nenhuma batalha. E até hoje, quando você vai para Israel, o grande rei Davi é lembrado. O grande rei Davi, ele deixou um legado. Então, eu quero te dizer que você vai deixar um legado para a sua geração. E qual o legado que você quer deixar? Você quer deixar um legado de bênção ou você quer deixar um legado de maldição? Porque a palavra de Deus diz, ali em Deuteronômio, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, para que vivas tu e a sua descendência. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós precisamos escolher a bênção. Mas, infelizmente, muitos acabam escolhendo a maldição. Quem escolhe a maldição e permanece nela vai morrer. Vai morrer espiritualmente, se não tomar cuidado, vai morrer fisicamente também. Deus é soberano, aleluia, glória. Ah, queridos, na verdade, os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. Mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E Ele não tira de nós esse livre-arbítrio. A nossa vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas determinam o nosso destino. Então, que a partir de hoje, que você possa de repente mudar o seu caminho, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade. Ele tem nos dado a oportunidade todos os dias para fazermos algo diferente. Só que Ele está para voltar. Ele está para voltar. Ele está às portas. Então, queridos, abrem os ouvidos espirituais para que você possa estar no centro da vontade do Senhor e no dia que as trombetas tocarem, que você possa subir. Amém? Então, ore da forma correta quando você estiver passando por uma prova. Não peça para Deus te tirar da prova, peça para Ele te mostrar por que você está sendo provado. Para Ele te revelar os pecados que precisam ser trazidos à luz, para Ele te dar graça para você se arrepender. Muito crente dentro da igreja não tem arrependimento, tem remorso. O remorso vem da carne. É uma mudança passageira e depois a pessoa volta. Agora o arrependimento vem do Espírito. E quando você se arrepende, ali você é curado, liberto, restaurado, restituído. E ali existe transformação. Amém? Peça para Ele te capacitar. Porque nós precisamos da capacitação do Senhor. Reconheça o seu erro. Reconheça o seu pecado diante do Senhor. Quando Nabucodonosor sonhou com o juízo que Deus tinha na sua vida, Daniel interpretou o seu sonho e lhe disse, em Daniel 4:27 está escrito assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Oh, glória a Deus. Daniel deu esse conselho para Nabucodonosor, mas ele endureceu o coração e o juízo foi executado. E o Senhor diz para você esse conselho que Daniel deu para Nabucodonosor. Eu creio que hoje é dia de arrependimento, queridos. Faça como Davi, quando pecou, quebrantou seu coração. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele quer realizar os desejos do teu coração. Ele quer realizar os desejos do coração dele sobre a tua vida. Mas você precisa se abrir. E não endureça o teu coração, queridos. Amém?